Olá, graça e paz. Meu nome é Manuel Pilates e mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma aula de discipulado obreiro aprovado. E hoje estaremos a falar acerca de medo. Abramos as nossas Bíblias no livro de 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas sim de fortaleza, de amor e de moderação. Amados irmãos, existe um sentimento que tem afrouxado, que tem bloqueado, que tem destruído ou tem impedido os homens de fazerem o que eles gostam de fazer. Este sentimento é o medo. Segundo o dicionário secular, podemos definir o medo como terror, horror, receio, ou um sentimento de inquietação ou de ansiedade com relação a algo que possa acontecer. Existem vários tipos de medo, na verdade, mas eu gostaria apenas de destacar dois. Em primeiro lugar, que é o medo natural, aquele medo que nos produz em nós um sentimento de cautela, de zelo, de cuidado. Este é o medo natural. É muito normal ter este medo, porque, por exemplo, eu preciso ter medo de pôr a minha mão no fogo para não ser queimado. Eu preciso de ter medo de brincar na estrada, porque se eu brincar na estrada, serei atropelado. E existe outro tipo de medo que muitas das vezes é comparado com fobia, que é o medo anormal. Este medo de dormir no escuro, medo de muitas outras coisas. E amados irmãos, assim como nada acontece por acaso, tudo tem uma causa. O medo não vem por acaso, o medo não vem do nada. Existem algumas coisas que criam medo nos nossos corações. A primeira que eu gostaria de falar, biblicamente, é o pecado. Se nós examinarmos a palavra de Deus no livro de Gênesis 3, que é por mim conhecido o capítulo mais triste da Bíblia Sagrada, que é o capítulo em que o pecado surgiu através de Adão e Eva, e quando o pecado entrou, eles começaram a sentir medo. Por que eles sentiram medo? Porque eles pecaram contra Deus. Então, a primeira causa que eu digo que traz medo em nossas vidas é o pecado. O primeiro medo surgiu por causa do pecado. A segunda causa que eu gostaria de falar, que traz medo, é a falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Deus é alguém superior a nós. Deus é quem cuida de nós, é quem faz tudo por nós. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Logo, quando nós não confiamos nele, o medo com as suas pernas começa a andar e entra em nossos corações. A terceira causa que eu gostaria de falar, que traz medo, é o ambiente em que nós crescemos. Quando nós crescemos num ambiente mau, num ambiente em que as únicas palavras que nós ouvimos é: você é burro, você é mau, você não consegue, você não pode. Desculpem pela expressão burro, mas para entendermos melhor a realidade que se vive ou que nós vivemos. Então isso afrouxa a nossa alma e começa a trazer um sentimento de medo em nossos corações. Outra causa de medo é aquilo que nós ouvimos ou aquilo que nós vemos. Na verdade, o apóstolo João, na sua epístola, ele diz que o que nós vimos e ouvimos, quer dizer, o que nós vimos e ouvimos determina o que nós somos. E muitas das vezes o que nós ouvimos, o que nós vemos, pode criar medo em nossas vidas. Por exemplo, quando nós estamos acostumados em apenas ouvir coisas terrorosas, estamos a ver filmes de terror, essas coisas criam medo em nossos corações. E o que acontece, na verdade, quando nós temos medo? Quando nós temos medo, nós somos bloqueados em primeiro lugar. O nosso potencial, porque cada um de nós, independentemente daquilo que nós temos, aonde nós estamos, cada um de nós tem um grande potencial, uma grande capacidade de fazer coisas. Mas quando nós temos medo, essa grande capacidade de fazer coisas é bloqueada.
O medo também afrouxa, o medo também afunda os nossos projetos, afunda as nossas ideias. Razão pela qual nós vemos na Bíblia quando o apóstolo Pedro vinha para conversar com Jesus nas águas, a Bíblia diz que ele sentiu os ventos assoprarem forte. E quando ele sentiu os ventos assoprarem forte, ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Então, uma das consequências do medo é que o medo nos afunda. E agora, para terminar, como vencer o medo? O medo tem sido um Golias, mas ele pode ser vencido. A primeira coisa que eu aconselho a cada um de nós a fazer para vencer o medo é confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, a Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Ele é o eterno, Ele é o poderoso. Quando alguém está com Ele, não pode mais temer nada, porque Deus é maior do que tudo e do que todas as coisas. Então, quando nós confiamos em Deus, o medo sai das nossas vidas. Outro requisito que eu aconselho, que eu sugiro a cada um de nós termos, é viver uma vida de santidade. Porque aprendemos que o pecado é quem traz o medo em nós. Então logo, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós abandonamos o nosso pecado e procuramos viver uma vida que agrada a Deus, não tem o que nós tememos. Logo, vença o medo, seja corajoso, e você estará no palco dos melhores da vida. Que Deus abençoe.